Olá pessoal, estamos aqui novamente de volta, sou o pastor Jonathan e desde já quero pedir que deixe aí o seu like, se inscreva em nosso canal, pois o seu like e a sua inscrição ela é muito importante para nós, certo? Vamos dar início aqui a um assunto a qual você está vendo aí no título do nosso vídeo, que diz assim: estão querendo impedir as nossas igrejas de influenciar o mundo. Meus amigos, meus amados, existe algo por trás, principalmente desses criadores de lei, que eles querem fechar as igrejas evangélicas, por incrível que pareça. Mas veja o que é que diz o profeta Ishaiah, o profeta Isaías, capítulo 10, versículo 1 ao 4, veja bem o que é que diz. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos. Com tudo isso, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Meus queridos, eu venho falar aqui de uma lei que está justamente oprimindo o povo de Deus. E que lei é essa? A lei 501C3. Para que serve essa lei? Simples. A função dessa lei é fazer com que as instituições religiosas ou sem fins lucrativos fiquem isentas de impostos. Só que existem critérios a serem seguidos para que elas fiquem isentas desses impostos. Ou seja, eles ensinam o que você tem que fazer para que você possa ficar isento. É a mesma coisa como se você estivesse pagando impostos, só que de maneira escondida, por assim dizer. Uma maneira mais oculta. Como assim? Essas isenções fiscais que eles fazem através da Lei 501C3, eles dizem que você precisa fazer obras de caridade, fazer doações, para que possa ficar isento de impostos. Essas instituições religiosas precisam fazer doações para ficarem isentas de impostos. Então, meus queridos, a Lei 501C3 ela trata na área de isenção, ou seja, isenção de impostos para uma determinada instituição. E ela serve para fins religiosos, beneficentes, científicos, literários ou educacionais, ou para testes de segurança pública, ou para promover a competição nacional ou internacional de esportes amadores, ou para prevenção da crueldade para crianças ou animais. A Lei 501C3 também se aplica a qualquer fundo comunitário, fundo, associação cooperativa ou fundação não constituídos em sociedade, que seja organizada e operada exclusivamente para esses fins. Ou seja, ele diz, olha, você não vai pagar impostos desde que você trabalhe em prol da sociedade. Ou seja, eles deixam a instituição sem fins lucrativos, nessas listas que eu disse aqui, principalmente as nossas igrejas, desde que as igrejas façam doações. E essas doações devem ser sempre constantes, caso contrário, elas terão que pagar impostos à Receita Federal. Mas veja ainda mais o que diz também acerca dessa lei. Há também organizações de apoio, muitas vezes referidas em forma abreviada como organizações amigos de, ou seja, uma organização que está vinculada a uma outra. Muitas vezes referidas em forma abreviada como organizações, aí prevê
dedução para fins de imposto de renda federal. Para alguns doadores que fazem contribuições de caridade para a maioria dos tipos de organizações 501c3, entre outros. As organizações descritas na seção 501c3 estão proibidas de conduzir atividades de campanha política para intervir em eleições para cargos públicos. Bom, aqui eles já começam a mexer nos direitos das igrejas. Como assim? Eles dizem, olha, nenhuma igreja tem autorização de querer intervir em política usando o seu púlpito, a sua tribuna, para ganhar voto para um determinado partido político. Ou seja, igreja nenhuma pode tentar influenciar. A partir daí eles já começam a oprimir. Eles dizem, olha, se você não fizer doações, vai ter que pagar impostos. E há uma lei aqui, já que está no Brasil, onde não entrou em vigor, mas está um verdadeiro debate sobre essa lei, é que estão querendo já cobrar impostos das igrejas, porque estão vendo que as igrejas estão fazendo poucas caridades, poucas obras de caridade. Ou seja, eles estão começando a querer oprimir a casa deles. E pode ter certeza, quando essa lei entrar em vigor, muitas igrejas irão fechar. Porque nem todas as igrejas têm condições de fazer caridade. Apesar de serem instituições religiosas sem fins lucrativos, têm também obrigações em meio à lei para serem cumpridas. E essas obrigações devem ser principalmente com a sociedade. Doação de cesta básica, doação de algum remédio, de alguma coisa. A maçonaria, ela é rica em fazer obras de caridade. A igreja adventista, ela faz grandes obras de caridade. Porém, há igrejas pentecostais evangélicas que não fazem obras de caridade. E é por causa dessas igrejas que a lei brasileira está querendo cobrar impostos das igrejas evangélicas no Brasil. Podem realizar estão proibidos de conduzir atividades de campanha política para intervir em eleições para cargos públicos. Por outro lado, instituições de caridade públicas, mas não fundações privadas, podem realizar uma quantidade limitada de atividades de persuasão para influenciar a legislação, embora a lei estabeleça que nenhuma parte substancial das atividades de uma instituição de caridade pública pode ir para lobby, ou seja, local de persuasão. Instituições de caridade podem se inscrever para uma eleição que lhes permita conduzir legalmente atividades de lobby, ou seja, de campanha, desde que suas despesas financeiras não excedam em quantidade especificada. Ou seja, a lei aqui diz que outras instituições podem dar suas opiniões, podem fazer suas campanhas, mas as igrejas não. Ou seja, eles estão querendo impedir que as igrejas influenciem. Eles estão querendo deixar com que as igrejas influenciem, não deixar que elas influenciem o mundo. Pois, meus queridos, existem vários políticos que serviam a Deus na antiguidade e que influenciaram a terra. José foi um deles. E o que posso falar também de Josafá, rei de Judá? Ezequias, também rei. Daniel fazia parte onde se reuniu com os príncipes, presidentes, prefeitos, sátrapas, políticos que tinham influência na sociedade. E Daniel foi um deles. Meus queridos, eles querem impedir com que a igreja evangélica cresça, porque para eles o evangelho não traz proveito algum.
financeiramente falando. Essas outras instituições que não são religiosas, elas podem fazer suas campanhas políticas desde que determinem uma quantidade inicial que irá ser gasta em suas campanhas. Uma organização 501c3 pode conduzir algumas ou todas as suas atividades de caridade fora dos Estados Unidos. As contribuições dos doadores para uma organização 501c3 são dedutíveis apenas se a contribuição for para o uso da organização. Se alguém está contribuindo com alguma igreja, se o pastor vai e desvia dízimo, ele está indo contra essa lei, a lei 501c3. Ah, mas todo mundo, o pastor é digno do seu salário, com certeza. Mas essa lei impede com que você retenha direito a esse salário. Veja que é uma lei totalmente opressora. Essa lei impede com que você tire dos dízimos da igreja e use para benefício próprio, onde está escrito que o trabalhador é digno do seu salário. Deve ser usado unicamente para benefício da própria instituição, de acordo com a lei 501c3. Então essa lei é uma lei opressora que vem para oprimir os pastores. Veja o que está escrito mais. Organização não é apenas servir como agente ou condutor de uma organização de caridade estrangeira. São necessários procedimentos adicionais das organizações que são fundações privadas. Ou seja, é necessário que você, meu amado pastor, que você, meu querido, tome atitudes adicionais, ou seja, se preocupe ainda mais. Quebre ainda mais a sua cabeça, porque para eles não importa a sua religião ou tampouco o que você pode influenciar ou deixar de influenciar. Para eles o que importa é que entre dinheiro em seu bolso. Então o que podemos fazer para vencer isso? Oração, jejum e consagração. As igrejas fazem um trabalho enorme, maravilhoso com a sociedade. Mas existe uma questão que deve ser levada em conta, que nem toda igreja tem condição de fazer obras de caridade e querer cumprir essa lei. E por causa disso, essas igrejas estão sendo tidas como fora da lei, onde a qualquer momento a fiscalização pode bater e fechá-las. Então, meus queridos, o Senhor é quem nos alerta. A perseguição está prestes a dar início. A lei, aqui no Brasil, está correndo grande risco de ser aprovado a cobrança de impostos das nossas igrejas. Então vamos fazer por onde as igrejas permanecerem abertas, porque apesar do evangelho genuíno ter saído da tribuna, dos altares, mas mesmo assim elas ainda influenciam a sociedade, tirando drogados, ajudando na recuperação de viciados, mudando a vida dos bêbados, dos adúlteros, restituindo casamentos. Mesmo assim, apesar do evangelho genuíno não estar nessas igrejas, elas ainda têm feito um trabalho muito bom, especialmente para a sociedade. Então, meus queridos, vamos lutar para que essa lei não seja aprovada. Vamos ser fortes. E você, pastor, se quiser ainda tendo suas regalias de isenção fiscal, comece a fazer suas doações. E se você que está fazendo, continue fazendo. Deus, Ele vai nos abençoar ricamente. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês e fique com Deus. Sou o pastor Jonathan. Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.